Oi, gente, espero que estejam todos bem. Hoje o PET Economia, junto com as monitoras da disciplina de Análise e Elaboração de Projetos, inicia um mini curso que vai englobar todas as etapas da disciplina. A gente vai mostrar na prática como é o decorrer da matéria, o que não se deve fazer e dicas de como deixar o seu trabalho mais coerente possível. Será uma série de 6 vídeos. Nesse primeiro, traremos os padrões e dicas de estética do trabalho, e os demais 5 vídeos vão equivaler a cada etapa do projeto. Ao final desse vídeo, como estamos em um momento de ensino remoto, explicaremos como será a dinâmica de funcionamento da disciplina, que será ministrada em apenas 9 semanas. Então, o intuito desse mini curso é facilitar a vida de vocês, que estão em 2020, e as turmas que virão a seguir. Oi, gente, eu sou a Clara, monitora da disciplina nesse ciclo. E eu sou a Laura, que juntamente com a Clara e a Maria Clara, vamos auxiliar vocês durante o decorrer da disciplina. Sem mais delongas, vamos agora começar com as orientações sobre a estética e o padrão do trabalho. Vamos começar então com a estética do trabalho, que é um ponto importante no seu desenvolvimento, principalmente no início do trabalho. Se atentar a alguns detalhes é importante para que seu trabalho seja bem avaliado. Primeiramente, vamos falar do layout do trabalho. É muito importante que seja definido no início um layout coerente com o tema do seu trabalho. Podemos ver inicialmente que com o slide ele é coerente com o trabalho, as cores, a formatação. Então, a gente tem que escolher uma cor que remete ao tema do seu trabalho e cores que sejam coerentes com a paleta a ser seguida. Então, se você quer escolher um vermelho, siga uma paleta de cores coerente com um vermelho para que seja diferenciado. Podemos ver no slide que tudo que está no trabalho é coerente com as cores, com o formato, não sai do padrão hora nenhuma. Outro fator muito importante no seu slide é a fonte. Sempre seguir a fonte que você está usando, por exemplo, na sua introdução, nos seus tópicos. A introdução é uma fonte, por exemplo, aqui a gente usou Arial 32. Então, todos os seus títulos têm o mesmo padrão de fonte. Nos tópicos, a gente usou Arial 18. Todos os seus tópicos vão ser Arial 18. Seguir sempre esse padrão. É muito importante sempre seguir a fonte do trabalho. Como vimos aqui, a fonte do trabalho foi toda Arial. Então, o do título foi Arial, os dos tópicos foram Ariais. Ariais não. O do tópico foi Arial. O dos gráficos também vão ser Arial. Todos vão ser Arial. Então, seguir sempre essa fonte para o trabalho ficar todo padronizado. Isso é muito importante para a estética do trabalho e para o trabalho ter um padrão a ser seguido, para não ficar bagunçado, uma fonte de um jeito, outra fonte de outro jeito, ter um padrão no seu trabalho e ele ser todo organizado. Vou mostrar para vocês como funciona a formatação do slide para seguir um padrão estético bom. A gente vem formatar a forma e ver a posição horizontal e a posição vertical, os cantos superior e esquerdo. Pode ver que os valores são diferentes, mas segue o padrão em todos os slides. Como podemos ver, o outro slide também está assim, e assim por diante são todos os slides. Você tem que seguir esse padrão de formatação. Se você gostou desse padrão de formatação, uma forma de seguir todo essa formatação é a duplicação do slide. Então, você vem e duplica o slide. Outra dica muito importante para seguir o padrão é você aumentar a sua caixa de texto
E ele pode, seu título, ele sem mudar a sua formatação, ele pode ficar no canto esquerdo ou você pode centralizar ele. Então tem essas duas formas. Como você vai seguir essa formatação no seu trabalho, vai de cada um, mas tem que sempre seguir uma regra. Se for no canto esquerdo, continuar sempre no canto esquerdo todos os seus títulos. Se for central, todo o seu título centralizado. Com a caixa de texto maior, também pode aumentar o seu título, se ele for um título maior, pode ter uma grande escrita, pode ter outra linha, que a caixa de texto do título vai conseguir manter o padrão de formatação original em todo o trabalho. Continuando a formatação dos padrões do slide, os gráficos podem seguir outra formatação diferente da dos textos. Como podemos ver aqui, o gráfico ele tem uma outra formatação diferente dos textos, que está em todo o slide. Porque o gráfico com outra formatação, uma formatação mais centralizada, o slide fica mais harmonioso para o trabalho inteiro. Outro ponto importantíssimo dos slides é a fonte. Tudo que você buscou, tudo que você pesquisou, você tem que colocar no seu slide. Então, a fonte, ela vem logo abaixo de todo o texto que você escreveu. Você abre uma caixa abaixo de toda a sua escrita e ela também pode estar em outra formatação em número. Por exemplo, aqui é o Arial 11, diferente do que é o texto, que é o Arial 24. Então, todas as fontes têm que seguir o mesmo padrão. É Arial 11, todas as fontes do trabalho inteiro é Arial 11. Outra dica muito importante e que precisa ter no trabalho são os números dos slides. Como funciona o número dos slides? Você vai inserir, já estava pronto, vai inserir e número do slide. Vai aparecer aqui para você habilitar. Número do slide, você habilita aplicar a todos e vai enumerar todos os seus slides. Bom, para a parte dos gráficos, quando você buscar um gráfico do Excel, de preferência, primeiro, você não vai copiar gráfico de nenhuma página da internet, você vai pegar, se precisar, você vai adaptar para o Excel, fazer sua planilha no Excel, selecionar os dados, transformar em gráfico, e quando você copiar o gráfico pro PowerPoint, ele vai vir sem nenhuma formatação. E aí que você vai começar a definir a sua formatação para os gráficos. Para formatar o gráfico, você vai clicar com o botão direito em formatar a área do gráfico. E, como vai ser o primeiro gráfico que você vai fazer, você pode optar por ir no olhômetro. Então, você acha que vai ficar legal desse tamanho, você deixa ele desse tamanho. Ah, gostei. Aí você vai lá na posição, para ver em qual posição ele ficou. 193, 4, 12. Gravou essas posições, você vai usar em todos os outros gráficos para o resto de todo o projeto. Para a parte de edição, você não pode deixar do jeito que está aqui. Então você vai clicar aqui na linha dupla e vai colocar a fonte e o tamanho da fonte, que também vai ser padrão para todo o resto do trabalho. Então selecionou o Arial, por exemplo, que é a que você vai usar no seu trabalho, e o tamanho que você acha que vai ficar bom. 14 está ficando demais, coloca 16, ficou grande demais. Então isso vai depender do seu senso de estética. Como vocês viram aqui, eu coloquei o gráfico com fundo, mas o aconselhado é que não façam isso. Eu coloquei com fundo porque tem um gráfico atrás. Mas, para todo caso, quando vocês forem fazer, tentem tirar o fundo, não deixa fundo escuro, não deixa também as cores fora do padrão do seu trabalho. Para fazer isso, você vai em preenchimento e tira o preenchimento aqui na própria formatação do gráfico, sem preenchimento. Tá vendo? Sumiu o fundo, agora você pode terminar a customização. Nesse caso, vocês não podem, por exemplo, deixar a cor fora do padrão ou fazer algo que fique muito aleatório com o resto do trabalho. Então, para editar as cores, você pode ir em Design,
em alterar cores e escolher uma das paletas. No meu caso, não tem a paleta de cor vermelha, então o que a gente teve que fazer? Ir clicar em um por um e selecionar as cores. Pode ir em mais cores, ir selecionando as cores aqui ou direto no padrão, então fazer sempre mais ou menos a mesma paleta de cor. Então depois que vocês colocarem as cores, vai servir de padrão para todo o trabalho. Uma ideia é você clicar aqui na área do gráfico de pizza, por exemplo, que você escolheu, não usa gráfico 3D, não é aconselhado, e colocar aqui em borda uma linha sólida de mais ou menos 1 de largura, de uma cor que se destaque das cores que você está usando. Então ele vai dar uma separada, já que a paleta de cor vai ser mais ou menos a mesma, para ninguém confundir as cores ou as informações que vai ter. No caso das legendas, caso você não ache necessário colocar legenda de quantidade aqui, queira só mostrar mesmo proporcionalmente como vai ser, você pode deletar. Caso não, você tem que deixar ela de um jeito que seja visível e não desregular. Então, você pode optar por colocar um fundo, no caso desse aqui eu posso colocar um preenchimento sólido, escolho a cor que eu vou querer, por exemplo um cinza, e coloco a fonte Esse é só um exemplo, você pode optar de um jeito que fique melhor. Você pode colocar a fonte branca, que aí vai ficar destacado as informações e não confundir ou ficar difícil de ler quem precisa ler. E outra coisa, se vocês perceberem, todos os gráficos estão na mesma posição, para não tirar foco das informações principais. Então, a legenda sempre vai estar na direita, no caso desse trabalho. O gráfico sempre centralizado na posição que eu escolhi. Então, se atentem a esses detalhes, com a paleta de cor também igual. No caso de gráfico de linhas, para ficar mais fácil a visualização, não é interessante se deixar as linhas finas como está nesse. Para deixá-las mais grossas e ficarem mais fáceis de visualizar no Datashow, no projetor, vocês podem selecioná-las aqui com a formatação dos gráficos abertos, selecionar e escolher a grossura, a largura da linha. Tá vendo? Quanto mais eu aumento aqui, mais fácil vai ficar de visualizar, por exemplo, num projetor. E mais fácil vai ser a compreensão para quem está... Então, sempre escolha regular. Se você escolheu 4,5, o resto também vai ser 4,5. Uma outra observação é que para gráficos de linha, para todos os gráficos, na verdade, tem que ter todas as unidades de medida, tanto no título, como vocês podem observar, a unidade de medida está em porcentagem, quanto o período, a data que a informação que se refere à informação. Então, a unidade de medida está em todos os títulos, juntamente com o período que eu estou mostrando aqui no gráfico, e também está no próprio gráfico, a unidade de medida e a legenda completa juntamente com o período. Não pode faltar informação em circunstância nenhuma. Como eu disse no outro gráfico, você vai também, para deixar regular a fonte, como vai vir do Excel desregulado, despadronizado, você vai colocar na posição que você escolheu. Em todos os gráficos desse trabalho, a posição vai ser 353 e 373 para horizontal e vertical dos cantos superior esquerdo. Em todos os gráficos, por exemplo, de coluna, essa posição está padronizada. E em todos os gráficos também, linha, coluna, tem a unidade de medida. Para eu regular essa fonte, como eu já disse, clica aqui no gráfico, na área do gráfico, e seleciona o tamanho e fonte padrão que você vai seguir, além de deixar a cor da fonte também na cor de todo o trabalho restante. Sempre lembra que a Laura falou que tem que ter a fonte embaixo de tudo que você tirou. E caso seja necessário, como é o caso desse primeiro slide, eu posso adicionar um comentário, que é para complementar, às vezes, alguma informação que ficou faltando. Então, o comentário, quando eu clicar, vai aparecer aqui e vai ter todo a informação complementar que é necessário para entender o gráfico. Bom, lembrando que
Os gráficos têm seus determinados usos e seus padrões também. No caso, por exemplo, de um gráfico comparativo, não dá muitas vezes para eu colocar gráfico de coluna. Eu vou tentar manter um padrão de gráfico, mas eu não vou conseguir, em certas circunstâncias, colocar esse gráfico para representar o que eu quero mostrar. Então, esse gráfico, por exemplo, é um gráfico comparativo que fala ao longo do tempo, uma série histórica de produção de certos países, e não teria como colocar isso em colunas, ia ficar confuso de ler. Então, para facilitar a leitura, inclusive, quando você quiser destacar uma informação, nesse caso eu quis destacar a informação do Brasil, eu deixei ele numa cor mais vibrante, é um jeito, e coloquei os pontinhos também, você pode colocar aqui na formatação e selecionar o tipo de traço, então dá para você colocar tipo de ponta também, então dá para usar e para deixar a sua informação mais relevante, de um jeito que fique mais fácil de quem está assistindo sua apresentação entender. E nos outros casos, por exemplo, gráfico de comparação sem ser com série histórica, como é o caso da comparação entre as maiores empresas produtoras do mundo. Eu usei gráfico de coluna, que mostra a comparação entre volumes. E sempre lembrando que, quando você for plotar um gráfico, tem que colocar informações maiores primeiro, indo para as menores, como é o caso aqui das comparações dos estados na produção nacional. Os estados que têm maior produção, eu coloquei primeiro e depois eu fui diminuindo para os estados que têm menor produção. Outra situação aqui que não era muito interessante eu colocar gráfico de coluna de série histórica também, que é para o pessoal acompanhar o que aconteceu ao longo do tempo. Então, gráficos de comparação de volume, você pode usar gráficos de coluna, e de acompanhamento de série histórica você pode usar de linhas, mas sempre mantendo o mesmo padrão, não muda o tipo de gráfico. Então, todos os gráficos de coluna eu utilizei os mesmos, tentando manter a mesma proporção, com as mesmas cores, para não ficar muito fora do padrão. E os de linha também, eu sempre trouxe o mesmo tipo de gráfico de linha. Quando você tiver duas informações, dois dados, e precisar fazer uma correlação e mostrar ela no gráfico, você pode usar, por exemplo, uma linear para mostrar a tendência. No caso da linear, você vai selecionar a linha que você buscou lá do Excel, traz aqui para o PowerPoint, coloca todas as informações. Você clica com o botão direito na informação que você quer mostrar uma tendência e adicionar linha de tendência. Vai adicionar linear, que é mostrando a tendência que essa informação está seguindo, que esse dado está seguindo. Outra coisa que não pode acontecer nunca é ter muitos números nos eixos. Então, sempre reduz ao máximo os números. Você tem vários meios de fazer isso. Um meio é modificando diretamente no Excel, reduzindo o número e colocando, por exemplo, aqui está em milhões de pessoas, e aqui já vem com o número reduzido. Outra opção que você tem, vou mostrar um gráfico aqui mais para frente, é fazer diretamente aqui nas opções de formatação dos eixos. Você pode colocar aqui em unidade de exibição, milhões ou centenas, que já vai mudar automaticamente lá. E é um meio muito mais fácil. Então, você conseguiu várias informações em milhões de toneladas, você pode ir diretamente aqui na formatação. Já está com Vou mostrar de novo. Você clica no gráfico, clica no botão direito, formatar do gráfico, clica no eixo aqui esquerdo, vai nas opções de eixo, em opções de eixo novamente, unidade de exibição, e seleciona a unidade de exibição que você vai querer. No meu caso é milhões, para reduzir ao máximo a quantidade de zeros, e vai aparecer aqui ao lado a unidade de medida que a gente está seguindo. Outra situação que vocês precisam ter em mente é que muitas vezes você vai ter duas informações com unidades de medidas diferentes que você quer correlacionar. Para esse caso, você vai precisar colocar
eixo no lado esquerdo e eixo no lado direito. No caso dos eixos secundários, que você vai precisar mostrar duas informações com unidade de medida diferente, nesse caso do gráfico que eu estou mostrando, não tinha como eu colocar essa correlação com um eixo só, porque um é milhões de pessoas e o outro é em quilogramas por habitante por ano. Então, clicou no gráfico, você vem aqui nesse maisinho que vai aparecer do lado, em elementos do gráfico. Em eixos vai ter uma setinha que vai aparecer aqui a opção de vertical secundário, sem, com. Então, adicionando isso fica muito mais fácil, também vai regular aqui a unidade de medida. Caso não apareça a unidade de medida logo que você adicionar, você vem aqui em título dos eixos e vertical secundário. Aí vai aparecer, caso apareça desse jeito para você, você clica duas vezes aqui e escreve a informação que você quer. Quilogramas por habitante por ano. Nesse caso ficou fora do padrão, nunca esquece de sempre deixar no padrão. Tirei do negrito, já está no padrão de sempre. Eu vou entrar agora aqui na nossa terceira etapa, só para mostrar algumas coisas de estética, porque a gente ainda não vai estar abordando conteúdo nesse vídeo. Então, aqui, vocês podem ver no nosso mapa que a gente escolheu a cidade de Jataí, Londrina e Contagem. Se a gente for mais para baixo dos nossos slides, aqui nesse gráfico de pizza, a gente vê que a gente já começou a destacar as informações desses estados para ficar melhor o entendimento e a relação deles durante o trabalho. Então, sempre destacando as informações mais importantes. E também, sempre que forem utilizar alguma palavra estrangeira, como a que a gente utilizou na terceira etapa per capita, sempre colocar em itálico todos os tipos de palavras estrangeiras. E outra coisa para realmente auxiliar na estética, como na terceira etapa a gente coloca os mapas, né, de localização, das propostas de localização, a gente colocou uma moldura nesse mapa para ficar realmente ele em maior ênfase e ficar realmente mais organizado o seu trabalho. Então, como vocês podem ver, a gente colocou em todos os nossos mapas da terceira etapa. Isso realmente é parte de estética da terceira etapa, nada de conteúdo, não precisem se assustar com o conteúdo da etapa. É realmente levar em consideração esses pontos de estética agora no começo. Então, gente, eu vou mostrar agora para vocês como fazer a formatação das tabelas no nosso PowerPoint. Como os gráficos seguem realmente o mesmo padrão, as tabelas também vão seguir o mesmo padrão de cores, de fonte, de tamanho, de posição. Claro, cada uma atendendo às suas necessidades, algumas tabelas vão ser maiores, com mais informação, então a gente consegue ir alinhando para cada necessidade. Mas o mais importante é que elas sigam realmente o mesmo padrão de fonte, de cores. E eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para trazer a tabela que já está construída lá na etapa do Excel aqui para o nosso PowerPoint, né? Então, a gente vai copiar essa tabela e trazer ela aqui para o PowerPoint. Ela vai vir totalmente desconfigurada, então a gente vai fazer a configuração dela. Primeiramente, a gente posiciona ela como as outras tabelas já estão posicionadas e a gente vai começar a redimensionar ela. A gente pode aumentar do tamanho que a gente já está seguindo no trabalho e a gente vai colocar as cores das nossas tabelas. Como em todas a gente está usando a parte de cima dos títulos desse vermelho, a gente vem aqui em Design, em Sombreamento. Como a gente já está usando, ele já está aqui nas cores recentes. Mas se você ainda não tem esse padrão de cor, você vem aqui em mais cores de preenchimento e consegue escolher a que melhor te atender. Então, eu vou colocar aqui o vermelho. Esse azul que veio já do Excel é o que a gente realmente já está usando, então a gente não modifica. A gente também vai mudar a fonte, né? Que a gente está usando em todo o trabalho, a Arial. Então, a gente vai colocar tudo em Arial, isso é muito importante, que a fonte seja sempre a mesma. Como o vermelho é um vermelho escuro, então a parte das letras do título eu vou colocar em branco, para ficar melhor para visualizar. E também colocá-las em negrito. Vou aumentar o tamanho da fonte, que a gente está usando normalmente nas tabelas é a Arial 14, né? Então, eu vou passar todo
a nossa tabela para a fonte de tamanho 14. E isso vocês vão vendo dependendo da necessidade das informações que estão sendo apresentadas na tabela. É importante também que vocês venham aqui na parte para centralizar, né, o texto. E também venham aqui na parte de alinhar o texto e ver como fica melhor. É no canto no superior, no inferior, no meio. No caso, eu coloquei aqui no meio o nosso. E vai alinhando a tabela para que as palavras também não fiquem cortadas. Que elas fiquem visualmente todas inteiras aqui, para que o trabalho realmente fique visualmente mais bonito e melhor apresentável os dados, né? E aí vocês vão redimensionando a tabela do modo que fique melhor para o trabalho de vocês, como vocês já estão seguindo nas outras tabelas. E vai redimensionando as tabelas para ficar realmente todas no mesmo padrão, com as mesmas fontes, seguindo as mesmas cores e o mesmo posicionamento. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Clara. Vou explicar um pouquinho como vai funcionar a matéria de projetos no EAD. Bom, anteriormente, quando estávamos em período regular, nós tínhamos a divisão em 6 etapas do nosso projeto de viabilidade. Agora, vamos ter apenas 4 etapas. Mesmo assim, o conteúdo vai ser o mesmo e só a divisão que vai ser diferente. Então, como vai funcionar essas novas etapas? A primeira etapa desse período EAD vai ser consistida de todo o conteúdo que antes era dividido na primeira e segunda etapa. Ou seja, tudo que antes a gente colocava, a gente pesquisava sobre a primeira e segunda etapa, sobre os tópicos de cada uma dessas etapas, vai ser agora embutido na primeira etapa. A segunda etapa do período especial vai ser consistente à terceira etapa do período regular. Ou seja, vamos ter o mesmo conteúdo com apenas algumas modificações. As modificações serão as seguintes. Anteriormente, nós tratávamos de 3 origens, ou seja, 3 lugares que eram possíveis a implementação de uma planta, com 3 tamanhos, PMG, e enviando para 3 destinos, que é decidido a partir do grupo. Agora, nós teremos apenas um local de origem, ou seja, um local que é possível a implementação da planta, enviando para 3 destinos com 3 tamanhos diferentes de planta, PMG. A terceira etapa do período especial vai ser consistente à antiga quarta etapa do período regular. E a quarta etapa do período especial vai ser consistente à quinta etapa do período regular. Ou seja, teremos essa mudança, mas o conteúdo será sempre o mesmo. Não teremos modificações de conteúdo, apenas no que se tratava da terceira etapa, como já foi explicado. Outra coisa importante se lembrar é que nesse período teremos uma modificação sobre o relatório final. Anteriormente, a gente entregava o relatório final juntamente com a sexta etapa e agora, nesse período EAD, entregaremos junto a cada etapa o relatório da mesma. Ou seja, a cada etapa produziremos um arquivo no Word explicando cada conceito, cada motivação que tivemos para produzir essa etapa. Esse documento deve ter cerca de 10 a 15 páginas, o que no final totalizará basicamente o relatório final que antes era proposto apenas na última etapa. E para finalizar, vamos lembrar que nesse período EAD não vamos ter apresentação dos projetos, ou seja, como anteriormente era cobrado a apresentação de cada etapa do projeto, aqui não teremos. Aqui teremos a pontuação apenas a partir do projeto no PowerPoint, no Excel e no Word. Então, assim a gente finaliza essa parte aqui de explicação sobre como vai funcionar a disciplina de projetos no EAD. E estaremos aí juntos ao longo do curso, ao longo desse período, que está sendo difícil para todos, mas vamos conseguir chegar até o final juntos. O que vocês precisarem, podem procurar a gente, monitores, e estamos juntos nessa. E isso segue... Daí que tá diferente. Onde que tá diferente? Aqui, ó. Aqui, que aí não... Entendeu? Por causa da confusão. E a separação, acho que não precisa separar. Eu olhei pra você porque, não sei. Do slide no... Como é que chama aquele bagulho? Projetor. De correlações, quando você for fazer uma correlação no Excel, pra mostrar algum grau de correlação. Esquece. Fazer uma correlação para mostrar uma correlação. Olá,
Se você está assistindo esse vídeo, é porque você chegou na matéria que vai tirar todas as suas noites de sono. Vem com a gente, que a gente vai facilitar o seu percurso. Eu juro que essa é minha última tentativa, né?